Lucifer Morningstar é um personagem baseado nos arcanjos da Bíblia, vindo então do universo da Vertigo e depois migrado para o universo DC Comics, né, que aparece então pela primeira vez em The Sandman número 4 em 1989. Ele é baseado na figura mitológica do diabo e é retratado como um anjo caído que abandonou o inferno para viver na Terra. Com a sua personalidade carismática e poderes divinos, ele é capaz então de derrotar muitos personagens poderosos da DC, por exemplo, incluindo também o próprio Superman. No entanto, há outros personagens que ele não seria capaz de vencer. Quais são esses personagens? Vou te dizer agora. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo e hoje vamos falar aí sobre o Lucifer Morningstar, né? Um dos personagens que eu mais gosto, diga-se de passagem, e também já faz um tempinho que não trago aqui, né? Quais são os personagens que ele venceria, que ele não conseguiria vencer? Por algum motivo, uma fraqueza, ou ter um poder maior de um adversário, enfim. Lembrando que você pode sugerir nos comentários o próximo personagem que eu vou trazer aqui, os personagens que derrotam o tal personagem ou vencem o tal personagem. Também você pode também comentar qual duelo mortal que você quer ver aqui. Só não se esquece também de se inscrever no canal, cara, para você poder ver todos esses vídeos que vocês vão estar sugerindo aqui no canal. Se inscreve e deixa aquele like maroto top, que isso ajuda demais o canal. Muito obrigado, vamos lá. Vence Tribunal Vivo. Tribunal Vivo, ele atua como juiz supremo da Marvel, tá? Ele é quem diz e comanda todo o multiverso Marvel. E quando você tem então um universo tão vasto como a Marvel, com diversas entidades, caos, ordem, morte infinita, eternidade, amor e ódio e muitos outros, precisa então de alguém para poder comandar ou julgar o que cada uma dessas entidades faz no multiverso Marvel. E o Tribunal Vivo, ele é esse cara encarregado de controlar tudo. E ele também acaba então servindo ao próprio criador, o Deus Abovol, o Deus da Marvel. Só que ao longo dos anos, dos tempos, né, que a Marvel então foi trazendo em mais e mais histórias, foi então acrescentando então mais e mais personagens. E essa mudança acabou então mudando ou afetando, né, a hierarquia da Marvel, a forma que cada personagem se comporta com os poderes diferentes. E o Tribunal Vivo foi um desses personagens, um dos muitos personagens que durante o tempo, principalmente em crise da Marvel, como Guerra Secreta e outras também, ele acabou então sofrendo o nerf no modo geral, tá? Seja em poder ou mesmo em importância. Hoje em dia, você tem um universo Marvel com entidades que ultrapassaram o Tribunal Vivo em poder e também em importância, né? Como exemplo, a verdadeira Força Fênix, que transcende então a Sala Quente Branca, que transcende então o próprio reino dos Beyonders, o Beyonder Ômega, antes de tomar então o nerf agora em Vingadores Beyond, Rei dos Marfins e os agentes que operam então a Sala das Máquinas, Loki, Deus das Histórias e assim vai. Existem muito mais entidades que hoje transcendem os limites do Tribunal Vivo, que ele acaba tomando conta. Agora você pega o Lucifer Morningstar em seu auge, sem nerf nenhum. Pô, o cara foi capaz de matar seres, entre aspas, onipotentes do universo Vertigo, já apagou Deus da existência, já tancou uma explosão que poderia então destruir todo o multiverso DC. Ele foi capaz então de arrastar junto com a Ilana Belloc toda a criação, matou The Presence em sua forma corrompida, já navegou por todo o Overvoid, que inclusive eu já cheguei a fazer uma batalha mortal entre o Lucifer e o Tribunal Vivo, né? Ficou muito interessante, recomendo muito vocês assistirem, né, verem, mas pra mim, Lucifer Morningstar venceria. Perde Bitus e Sofia Marvel. Essas duas entidades são relativamente novas, né? Elas apareceram agora praticamente na HQ Doctor Strange Fall Sunrise, ou Amanhecer do Outono, né, de 2022, onde o Doutor Estranho desperta sozinho em um mundo estranho e distante. Perdido sem propósito e cercado de perigos, Doutor Estranho explora então as terras desconhecidas e misteriosas para poder desvendar segredos arcanos e escapar dos horrores mortais que o aguardam. Antes de tudo, em toda a infinidade havia somente uma coisa, e isso era tudo que havia. A primeira divisão da infinidade é a Dyad, chamada então de Bitus e Sofia, que são então as personificações dualísticas de tudo que há. O Bitus, ele é o reino das ideias, o reino amórfico, contendo então a perfeita e abstrata ideia de tudo. A Sofia, ela é o reino das formas, o universo fictício, a realidade manifestada da ideia e do próprio tudo que há. Bitus e Sofias geraram então 12 filhos, chamados então de Ions. A Eons, Brinas, George, Tyne, Eon, Frieden, Gotak, Hermeta, Inor, Jessin, Kefra e Lurin. Esses 12 Ions moldaram então também manifestaram tudo que há e residiram acima do próprio Peoma, o planeta em seu centro. Depois de muito tempo, Sofia, iluminada ou azarada, né, digamos assim, ficou curiosa, cara, quem não, né? Ela então aprendeu a transcender a ideia e a forma e tudo que há. E com esse novo poder, a Sofia então decidiu deixar o seu próprio amado reino para poder explorar outros reinos. Bitus, puto como era, né, ficou furioso. Ele jamais então aceitaria a decisão dela de partir. Ele então tentou
tentou consumir a Sofia, junto de tudo que há. O seu desejo era de se apropriar literalmente tudo, consumindo então toda a divergência, tudo em volta ao uno, tudo de volta ao nada. Mas a Sofia venceu o combate entre Bitos e chegou a escapar. Só que a separação deles rompeu tudo que há, e desse rompimento cresceu um novo corpo, o 13º e último Ion, nascido de Bitos e Sofia, chamado então de Moeda. Olha só que nome criativo, né? A Moeda é então a separação que respira, paira, flutuando eternamente no reino das ideias, compelida somente pela vontade de Bitos, e com sua outra metade, Sofia, tendo então transcendido o amórfico Bitos, não tem agência física alguma sem ser através da própria Moeda. Bitos, com o ciúme da Sofia, ele eternamente buscou ela e eternamente ela sempre escapou. E sob o sol rubro, a humanidade é pega entre os dois. Resumindo, são duas entidades mais antigas da Marvel, elas nasceram justamente através da própria divisão da infinitude ou infinito, mas não acho que o Lúcifer teria como vencer uma entidade como essas, principalmente que você não sabe como derrotar. Inclusive eles, ou elas, né, também lembram muito o Rei Escarlate, né, pela capacidade então de absorver seres da própria raça. Vence Below Hall. Muitos sabem quem é o The One Above All, né, mas o Below Hall, vocês conhecem o Toba? Ah lá ele, né. Essa é a entidade muito poderosa da Marvel, uma contraparte maligna do Criador, que fica então abaixo de tudo e todos. Ela teve então uma enorme participação nesse novo retcon, né, do próprio Hulk, onde então toda a origem do próprio Hulk não passava de nada mais e nada menos do que um acesso à Porta Verde e a entidade maligna do próprio Below Hall. Apesar dele ser uma entidade maligna mais poderosa da Marvel, está abaixo de tudo, ela nem de longe se compara ao Toa. Não, para falar a verdade, existem entidades da Marvel que estão acima do próprio Below Hall. E quando você fala em entidades malignas, Lucifer Morningstar, ele é o cara que se destaca, ou pelo menos é o que se mostra sendo então como uma representação do mal, já que o universo DC tem um conceito muito mais bíblico do que a Marvel, e o deus da DC é o próprio, ou a própria, né, The Presence, tem então um tom muito mais judaico-cristão, né? Até mesmo budista também. E como um anjo caído, Lucifer Morningstar tem bem mais poder que o Below Hall. Eu até poderia arriscar e dizer que ele acabaria com o Below Hall até com uma certa facilidade. Um dos grandes feitos do Lucifer é não ser afetado pela sua mera existência, onde ele então já assistiu a própria ascensão e a queda do próprio universo. Para mim, Below Hall passaria mal enfrentando o próprio Lucifer Morningstar. Perde Scarlet King SCP. Você acha que o Lucifer Morningstar ele é poderoso, né? Ok, é porque você não conhece o Scarlet King, né? Uma das entidades mais poderosas do universo SCP. O Scarlet King é uma ameaça para toda a árvore do conhecimento. Com a sua mera chegada, destruindo então toda a sua estrutura, seu mero renascimento abalaria toda a árvore do conhecimento. A sua luta contra os próprios The Brothers Death realmente reduziu a árvore do conhecimento a cinzas. Para saber o que é a árvore do conhecimento, vamos no leve resumo. A árvore do conhecimento é a biblioteca dos andarilhos. A biblioteca dos andarilhos é a soma absoluta de todo o conhecimento e informação. A informação é a matéria fundamental da construção de toda a existência. É a verdadeira forma platônica que define então todas as coisas que vemos. Inclusive, se você quer saber o quão poderoso é o Rei Escarlate, card aqui em cima para vocês verem. Ou tem um vídeo aqui no canal para vocês verem também do quão poderoso é o Rei Escarlate. A nosfera, conforme então definida em vários artigos, ela é o espaço conceitual que contém todas as informações que podem então ser conceituadas ou concebidas pelos humanos, existindo então como um mundo ideático e abstrato que contrasta com o mundo material e concreto. O Rei Escarlate sendo então um enorme vazio inexistente de um deus com uma história infernal, com uma força ainda mais infernal, existindo então além da hierarquia narrativa da própria ionosfera e a própria também noosfera de SCPs poderosos, como por exemplo o SCP-3812, Escarlate devoraria literalmente o Lúcifer e todo o universo DC e Vertigo também, como você queira também, facilmente. Não há nada que ele pudesse fazer. Vence Beyonder pré-Retcon. Olha, Beyonder pré-Retcon e lá na Era de Ouro da Marvel, ele foi responsável por criar as incursões, né, ou as guerras secretas. Mas apesar do Beyonder pré-Retcon ser poderoso, ele naquela época era só uma criança, ele não tinha o controle e muito menos sabia das extensões dos seus poderes. E foi aí que o Beyonder Ômega entrou anos depois, né, para poder mostrar o seu potencial total do Beyonder. Eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, tá? Já provei também que o Beyonder pré-Retcon ele é mais fraco que o Beyonder Ômega. Já até fiz um duelo aqui no canal também, Beyonder pré-Retcon contra o Lúcifer. É um duelo antigo, tá um pouco antigo, mas contém muitas informações boas. Só que enfrentando o Lúcifer Morningstar, eu diria que o Lúcifer poderia se vencer o Beyonder. Ele tem todas as suas capacidades para isso. Resistência divina, velocidade divina, manipulação de matéria, distorção da realidade e muitas coisas. O ponto principal é que, falando em poder bruto, Lúcifer teria todas essas capacidades, vantagens para poder vencer o Beyonder. Perde Fahrenheit. Fahrenheit é uma das bruxas
bruxas mais poderosas da ficção, tá? Eu já cheguei a falar aqui inúmeras vezes. Inclusive, eu já trouxe aqui um duelo também entre a Fahrenheit e o Lúcifer, onde então abordam como seria todo o duelo. A Fahrenheit Augusta Aurora é a forma da bruxa de Toya Hashiro. Ela é conhecida então principalmente como uma bruxa do próprio drama, do teatro, do próprio espectador também. A própria hierarquia do demoníaco, ela já é insana. Elas são empilhadas sobre camadas. Então, um reino, ele é tecnicamente infinito em comparação com o outro. E esse nível de existência determina a lógica desse reino específico. A Fahrenheit, ela é uma mera mestre do jogo, o que significa que ela percebe o mundo das bruxas que ocorre no Meta Room, como um tabuleiro de xadrez que ela controla tudo. A Fahrenheit é capaz então de ver tudo abaixo dela como uma mera ficção. Para não se alongar tanto, a Fahrenheit conseguiria vencer o Lúcifer Moonstark. Vence Rajun. Rajun é um personagem muito quebrado, não é? Sim. Poderoso também, não é? Sim, ele é. Mas conforme foi passando o tempo, Rajun ele foi deixando então de ser um personagem mais poderoso dos animes ou jogos, né? Afinal de contas, ele é o de um jogo. De alguma forma, Rajun contra o Lúcifer seria um combate difícil, sim, complicado, e que cabe uma discussão. Mas eu acredito que o Lúcifer Moonstark ele ainda assim conseguiria vencer. Lúcifer foi capaz então de manipular toda a sua essência do próprio Michael Demiurgos, quando ele então foi morto momentaneamente, moldando então ele em um novo multiverso. Esse mesmo poder dentro do próprio Michael ou Michael Demiurgos iria então destruir todo o multiverso da presença, que inclui então o infinito dos perpétuos, que também incorporam a sua própria infinitividade de conceitos como por exemplo morte, desespero, destino e outros, até mesmo o próprio conceito de destino, a história da existência e morte são apenas algumas das muitas coisas que ele pode manipular. Eu acredito que o Lúcifer Moonstark conseguiria sim se dar muito bem nessa luta contra o próprio Rajun. Perde o Homem-Aranha cômico cósmico. Essa é uma das muitas versões do poder também, né, do Homem-Aranha mais poderoso que existe, né? O Homem-Aranha cômico cósmico é um pouco conhecido, ele é pouco conhecido, mas muito poderoso. Basicamente, nessa HQ coloca então um mistério para poder obter o poder cômico cósmico. O Homem-Aranha então tenta impedir ele, e ele então vai atrás dele viajando então no tempo para poder fazer o seu próprio quadrinho. Sim, um quadrinho, uma HQ, acabando então na própria Casa das Ideias, e ele descobriu literalmente as suas origens, onde ele foi feito, onde é então exatamente o próprio lugar, a porta de entrada à própria Casa das Ideias da Marvel. E para chegar nesse local, o Homem-Aranha teve então que passar por toda a sua história, a narrativa, tudo então desabando sobre ele. E foi aí que ele então foi ajudado pelo quadrinho cósmico, onde então acabou então se fundindo com ele, superando então sua própria história do próprio Homem-Aranha, porque esse poder permite com que ele então, os personagens, né, no modo geral, vão além das suas próprias histórias, englobando então a narrativa também. Todos que já existiu, existe e existirá. E é aí que ele se mostra então controlando todos os quadrinhos cósmicos, mais do que o próprio mistério jamais pudesse então imaginar em controlar. E ele pode então controlar as realidades dos quadrinhos. Lutou para poder possuir o quadrinho cósmico, e sem os leitores, os quadrinhos morrem. E também a metade do poder dado pelo próprio quadrinho cósmico, as lojas dos quadrinhos criadas, ele continuou criando então novas maneiras de ler quadrinhos, mesmo então usando a mídia do mistério. Só que no presente momento, o mistério então tirou o resto desse poder do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha então resistiu à explosão e o soco do mistério sedento de sangue, enquanto então os leitores chegaram a salvar ele. Mas no final da história, o Peter pegou então o próprio quadrinho cósmico do mistério e começou então a trazer todo mundo de volta ao normal. E ele salvou então todos, fazendo então uma história em quadrinhos. Resumindo, esse poder do Homem-Aranha fez com que ele então fosse além da própria narrativa, o que para mim sim venceria o Lúcifer Moonstark. Vence Deus do Caos, Aesir, Bayonetta. Uma luta fez com que a trindade das realidades fossem então divididas em três reinos: luz, escuridão e caos. Obviamente que nosso mundo nasceu do caos. Todos os três mundos precisavam então de governantes. Acima de tudo, o nosso, e aquilo que governou o caos tornou-se então conhecido como Aesir. Essa é uma das entidades mais poderosas do universo de Bayonetta. Como então Jubileu e a rainha Seba estão para o próprio paraíso e o próprio inferno, respectivamente. Aesir governou então o reino do caos. As observações de Aesir foram tão poderosas, pois ele então foi capaz então de ver através das próprias infinitas possibilidades da realidade. Com os olhos do mundo, ele poderia então alterar a própria realidade, criando então o mundo como a humanidade o conhece. No entanto, ele teve pena dos humanos por sua falta de livre arbítrio e os presenteou com seus olhos. Ao presentear a própria humanidade com livre arbítrio, a alma de Aesir foi dividida em duas, Loki e Luptrir. Eu acredito que o deus do caos, Aesir, seja então uma entidade relativamente poderosa que poderia sim oferecer uma certa dificuldade para o Lúcifer. Afinal de contas, ela pode então absorver o mal ou os maus, né, pensamentos que crescem na humanidade. Mas não acho que seria então um problema ou uma ameaça, né, eminente para o Lúcifer ao longo prazo. Perde Visão, Fogo da Criação. Visão, Fogo da Criação ou Casa das Ideias, tá? É um dos áudios mais poderosos da Marvel. O Visão obtém então esse poder quando ele então entra na Casa das Ideias. O local que parece então justamente uma casa, né? Só que ela é totalmente diferente. Ela é uma fração do poder do
toa. E quando alguém então entra dentro da própria casa, dessa casa, essa pessoa então fica extremamente poderosa. E no caso do Visão, ele obteve então esse acesso a cada 10, tendo então acesso a todas as suas narrativas, toda a Marvel. Na luta contra a própria Nyx, ela então era a grande vilã, e ele era justamente o único herói, literalmente um personagem com um papel infinito. Ele mesmo sabia que fazia parte de uma história da Marvel, poderia então convocar heróis, histórias, narrativas infinitas para poder lutar contra a própria Nyx na casa de 10. Apenas imaginando eles. O Visão então obtém o poder e a possibilidade, a própria luz pura e a pura possibilidade de onde vem então a criação. Ele também tem os poderes da realidade, uma realidade que não segue as regras. Enfim, não acho que o Lúcio Stark conseguiria aguentar o poder do Visão na casa de 10 por muito tempo, não. Mas e você? Quem você acha que vence o Lúcio Stark? Quem você acha que o Lúcio Stark venceria? Concorda com a minha lista? Discorda? Comenta aqui. Aproveite, se inscreve no canal e comenta qual o outro vídeo que você quer ver aqui, os personagens que vence ou que derrota um tal personagem. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.